tarde, crianças! Como vocês estão hoje? Espero que bem e animados para a aula de História. Hoje vamos falar um pouquinho. Agora eu te pergunto, o que é História? Essa pergunta não é nova e a cada corrente de pensamento procura dar sua própria resposta. Além de procurarem definir história, os historiadores se preocupam também com os conceitos atrelados a ela, como fato histórico, tempo e historicidade. O conceito de historicidade indica o próprio pertencer de cada indivíduo, o seu tempo e existe para toda a espécie humana. Logo, não há sociedade sem história e a própria história tem uma história. Visto que o ato de contar, de escrever e analisar o passado depende da sociedade e do período de cada contador. Tudo na história deve ser pensado em seu tempo, isto é, a historicidade. Até o século XIX, por volta de 1801 e 1900, muitos historiadores acreditavam que apenas as sociedades que deixaram registros escritos tinham história. Assim, a África, que valorizava a tradição oral, era muitas vezes excluída da história, ou se falava só da sua história depois da chegada dos europeus ao continente. Então me diga, na sua opinião, quando começa a história africana? Leva a questão do tempo na história. Antes de tudo, concordamos com Vavi Pacheco, quando ele afirma que a função da história é fornecer explicações para as sociedades humanas sobre as suas origens e as transformações pelas quais esta passa. Essas explicações, por mais diversas que sejam, são feitas sempre sobre uma base comum, o tempo, a temporalidade. Desde o começo, você já ouviu dizer que a África é o berço da humanidade? Segundo estudos, os primeiros seres humanos surgiram na África e de lá partiram para ocupar os outros continentes. Isso quer dizer que a história da África é muito, muito antiga. Vamos conhecer um pouco mais desse continente? Estas fotografias mostram vestígios de antigas civilizações do continente africano que influenciaram outras sociedades da época e deixaram marcas na história da humanidade. Acesse os links a seguir para saber mais sobre os conteúdos das páginas 152 e 153.